Alguns estão ali tomando café, estão vindo. Abra sua Bíblia, por favor. Nós vamos abrir aqui agora um texto muito interessante. Você já leu, conhece bem, mas eu queria ler com você. Por favor, 1 Samuel. 1 Samuel no capítulo 11. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. E eu queria que você abrisse a Bíblia comigo. Pessoal do cafezinho aí, vamos tomar o lugar. Indo a Belo Horizonte, eu sei que talvez não seja muito o seu rumo, mas vai nos visitar, por favor. Vai ser tanto prazer recebê-lo, não é? Eu fico mais na Central Luxemburgo, é a central sede. Essa é uma igreja que hoje reúne 11 mil pessoas nela. Os demais estão nas outras unidades. Só nesse mês nós inauguramos agora 4 novos auditórios, 4 novas igrejas, muito grandes, uma de 2.000 lugares, outras de 1.500. E a igreja vai expandindo ali na cidade. Nosso alvo é ganhar mesmo, 1 milhão de pessoas em Belo Horizonte. Nossa meta agora, próximos 3 anos, é chegarmos a 100 mil membros ali, é o nosso trabalho, por causa da nossa exponencial. E a gente está trabalhando ali, e também fazendo muitas missões. Quando Deus falou comigo lá, escrevendo na parede, que a gente ia fazer uma igreja em grupos, e eu acabei me rendendo, na hora ele falou comigo assim: mas eu quero te dar uma condição, eu vou te abençoar com uma condição. E ele deixou tão claro, eu sabia disso, é que a maior parte do dinheiro que a igreja fosse arrecadar, com tantos milhares de pessoas, e a igreja arrecada muito, fosse para missões e para socorro ao pobre. E a gente faz isso. Então hoje uma porcentagem enorme do que a gente arrecada vai para missões e vai para o nosso fundo social. Então nós fazemos um DNA, que é um seminário, é um movimento, uma grande rede mundial. Nós estamos na Europa muito fortes, com centenas de igrejas na Alemanha, Portugal, Espanha. Nós fazemos a revitalização da igreja, aplicando os seminários, ensinando a igreja, e caminhamos com eles até eles terem 50 células. E os exemplos são incríveis, na Hungria, na Itália, em tantos lugares. Como a gente financia isso e é tudo de graça? Como a gente paga tudo? Com um fundo de missões, porque não é maior missão do que essa. Como a gente planta a igreja, na África, por exemplo, que você não vai ter retorno nenhum, porque Deus falou, o crescimento da igreja. E todo ano a gente aumenta a porcentagem, até nós vamos chegar agora em 51% de tudo que entra, não fica para a igreja, não pode ser usado com nada dentro da igreja, mas vai para fora. Por quê? Porque nosso alvo é alcançar as pessoas, isso é uma atitude, não é? Atitude. Antes também de ler, me vem aqui uma pergunta que está na minha cabeça, que eu estava ali fazendo meu grupo, e isso começou a vir forte. A pergunta que eu faria para mim é: mas, pastor Paulo, se o nosso ministério, o nosso trabalho, com casais, com família e tanto, está ganhando tantos discípulos, por que eu tenho que mudar? Mas, pastor, eu levo tanta gente a Cristo através do ministério de homens, o nosso ministério de esportes. Eu levo tantas pessoas a Cristo. Bem, depende da sua visão. E é isso que eu vou enfatizar nessa última palavra. Qual é a essência da sua visão? O que nós queremos mesmo? Então, eu não estou aqui para liderar vocês, eu estou aqui para inspirar vocês, meu grande amigo Técio, que eu cada dia apaixono mais. Mas vocês têm uma escolha. Vocês têm uma escolha. Vocês podem
dizer, não, obrigado. Depende daquilo que queima dentro de você. Se você quer alguma coisa, continue do jeito que está fazendo. Mas se você quer fazer algo assim, que você nunca imaginou, você precisa mudar o jeito de trabalhar. Presta atenção nesse meu exemplo. Presta atenção nesse meu exemplo. Eu vou passar os números para você corretamente, para você não ter dúvida. Suponha que um mega milionário procura o pastor Tércio. O pastor Tércio está aqui e fala assim, pastor Tércio, eu tenho uma proposta para você. Durante os próximos 15 anos, eu vou pagar... Qual que é o estádio de futebol maior aqui? Maior de capacidade. Não estou... Eu não podia ter falado. Ô, gente, eu estou falando qual cabe mais e qual é a capacidade. É o do Grêmio, é do Grêmio ou Beira-Rio? Beira-Rio cabe quantas pessoas? 50 mil, 60 mil? Ah, não sabe nada, ele é gremista. Quanto cabe? Vamos, tá bom, esquece. 60 mil pessoas. É meu número aqui, 60 mil. Fiz a conta com 60 mil, tá bom? Então, um milionário vai falar com o Tércio assim, presta atenção nisso. Tércio, fiquei encantado com você. Deus me mostrou que você tem um chamado extraordinário. Você vai ganhar uma multidão para Jesus. Você vai ser o novo Billy Graham, o novo Reinhard Bonk. E você vai ganhar milhares de pessoas. Então, eu vou pagar para você, segunda-feira, uma noite no estádio do Beira-Rio. Vai ter lá, eu garanto, 60 mil não crentes, 60 mil, vai estar lotado. Eu vou te dar a melhor banda, o que você quiser. Vem Upper Room, vem Bethel Music, o que você quiser, Morada, você vai fazer um maior show, você vai pregar e eu te garanto, eu já olhei aqui na minha bola de cristal, está amarrado, mas 10 mil pessoas vão converter, 10 mil. Aí o cara chega e fala assim, Tércio, vai converter 10 mil, eu estou te garantindo. Ele vai aceitar ou não vai? Na hora. Quando é que ele vai ter a chance de levar 10 mil pessoas a Cristo de uma vez? Talvez ele não levou a vida inteira dele. Numa noite, ele vai pregar para 60 mil e Deus dá a garantia para ele. Deus dá de que 10 mil vão converter. 10 mil decisões através de um evento num estádio de futebol. Quem não quer? Lógico, até eu quero. Foi tão extraordinário que o cara fala assim, ó, já aluguei para amanhã. Então agora, amanhã vai ter mais 60 mil e 10 mil. 10 mil converte. O Tércio está pirando. Ele quase infarta, ele não consegue dormir à noite. Eu levei a Cristo 20 mil pessoas em 2 dias. Quem acha isso, assim, maluqueira total? Eu acho. O cara aluga de novo. Então ele fecha um acordo. Tércio, para tudo que você está fazendo. Descansa durante o dia. Que por 15 anos Deus vai te dar graça, força, saúde. E você vai pregar todas as noites. Vai ter 60 mil pessoas e 10 mil. Que ministério, que igreja. O que você consegue fazer em programas? A coisa mais extraordinária que você pode fazer para você ganhar 10 mil todo dia. Ao final dos 15 anos, o Tércio terá levado a Cristo 54 milhões e 700 mil pessoas a Cristo. 54 milhões de pessoas. Ele é, depois de 15 anos, o Reinhard Bonk do Brasil, que levou a 67 milhões. 57 é uma proposta irrecusável? É irrecusável? Claro que não. Se você achar que isso é uma boa proposta, você não entendeu nada do que eu estou falando até agora. Por quê? Porque se o Tércio receber uma proposta dessa, eu já vou dizer para ele, recusa, é laço, chuta. Pastor, você ficou maluco? Está te desviando. Não é esse o projeto de Jesus. Ei, você está escutando o que eu estou falando? O Tércio deve responder assim, eu não posso ir, sabe por quê? Amanhã à noite
segunda-feira, quer dizer, eu tenho o meu discipulado. Tem uma pessoa que eu estou alcançando para Cristo, e é o dia do meu encontro. Ô Tércio, você ficou maluco? Ô Tércio, é 10 mil decisões, 60 mil vão ouvir o evangelho. Não, mas eu estou fazendo um discípulo. E se ele fizer esse discípulo, e depois de 6 meses que ele dedicou a essa pessoa, ele cuida dessa pessoa, e ele começa a fazer a mesma coisa com outro, e o Tércio pega mais um, eles serão, no final de 1 ano, 4 pessoas. O discípulo do Tércio, o que o discípulo do Tércio discipulou, e o novo discípulo que o Tércio discipulou. E o Tércio perdeu, no ano inteiro, 10 mil pessoas por noite. Pensa isso, vezes 365 dias, para cuidar e alcançar 4 pessoas. Todo mundo vai rir dele, vai falar assim, o idiota, o cara não enxerga, ele não é visionário. Ele é visionário. Ele prefere a loucura de Cristo do que a sabedoria do mundo. Por quê? No próximo ano, ele vai fazer isso de novo, e vão ser 8, e depois 16. Em 2 anos, na outra opção, ele já teria alcançado 7,3 milhões nos primeiros 2 anos. E ele, sabe quanto? Nos primeiros 2 anos, 240 pessoas. E todo mundo vai rir dele. Mas nos 15 anos, ele teria alcançado, ao invés dos 57 milhões, 2,09 bilhão de pessoas. Sabe o que se chama isso? Teorema de Fibonacci. Que Jesus sabe muito bem, porque ele é o mestre de tudo. Chama-se exponencial. Se Deus falou para a gente alcançar o mundo, ele falou, faça discípulo. Exponencial, pode fazer a conta. Você que é professor de matemática, conhece o italiano Fibonacci, ele definiu o que é uma exponencial. Você viu a minha curva ontem ali? Exponencial. É exponencial. Se cada pessoa da minha igreja levasse um por ano, fizesse um discípulo, 30 mil hoje, amanhã era 60 mil ano que vem. No outro ano, 120 mil. Eu falei com você, se cada um de nós cuidasse de um só não crente, os crentes do Brasil ganhavam o Brasil inteiro em 2 anos. Por causa disso. Então entenda uma coisa, mas pastor, meu ministério levou 10 pessoas, nós fizemos um evento, 100 converteram, e eu estou na célula cuidando de 2, que vão fazer 2, que vão fazer 2, por quê? Porque nós fazemos discípulos, que fazem discípulos, que fazem discípulos, e quando vários estão fazendo, nos primeiros anos, explode. Então, Deus é inteligente, então não deixa essa dúvida, não deixa essa visão tomar você não deixa não. Por quê? Porque quando nós falamos de que você faz uma reunião, mas todos fazem, aí é impressionante. Qual o segredo? Qual o segredo? Não quebrar a corrente. O segredo é todos. O que você viu em Atos 2? Todos estavam juntos, todos estavam de casa em casa, todos. Você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Você entendeu? Quem entendeu o que eu falei? Pega a sua calculadora depois, não é? Pega a sua calculadora e dá uma checada lá, que você vai ver que eu tenho razão. Então, eu não estou no movimento de formar líder, de transformar cada membro num discipulador, fazendo discípulos, foi o que Jesus fez. Como é que Jesus chegou onde ele está? Como é que bilhões ao longo da história vieram a Cristo? Porque 12 fizeram 3 mil, 8 mil, e depois o texto já diz que por se multiplicar o número de discípulos, multiplicar. Então é isso que Deus faz. Então vamos ler o texto que eu tinha falado, para terminar a minha palavra com você com um grande desafio. O texto diz assim: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes Gileade e a cercou.
Essa era a técnica de guerra naquela época. Não havia míssil, tudo era no espada, lança, ou seja, eu tinha que encontrar com a pessoa. Se ela está fechada dentro de um muro, eu não consigo nunca vencê-la. Então eu cercava a cidade, não entra água, não entra comida, ninguém sai, o pessoal começa a morrer, levanta a bandeira branca e se rende. Era assim que se guerreava naquela época, não é? E se não, eu dava um jeito de derrubar uma parte do muro, mas eu tinha que cercar a cidade. Bem, é assim. Repare, por favor, no nome do líder, não é? O chefe aqui dos amonitas, o nome dele é Naás. É isso mesmo, Satanás. Naás quer dizer inimigo, é mesmo, Satanás é o inimigo. Ele está dizendo aqui, ninguém sabe se isso é um nome mesmo ou se é um título, tipo César não é nome, é um título, não é? Mas aqui o que diz é que o líder, o inimigo, o líder dos inimigos, o nome dele é Naás. Então, a partir de agora, eu quero que você leia esse texto pensando no Satanás, como ele faz com a gente, como ele tenta fazer com a igreja, cercar a igreja, não é? Prender a igreja, não deixar a igreja a lugar nenhum. Ele diz assim: os homens de Jabes e Gileade lhe disseram, façam uma aliança, façam um tratado conosco e nos sujeitaremos a vocês. Tem cabimento uma coisa dessa? Tem cabimento o povo de Deus fazer um acordo com o inimigo? Tem cabimento o povo de Deus chamar para a mesa de negociação o Satanás? Será que nós estamos fazendo, mesmo que silenciosamente, algum acordo de não agressão com o Satanás? Será que o inimigo tem cercado a igreja e a gente está aceitando e acaba fazendo um acordo com ele? Qual é o acordo? Preste atenção. Contudo, Satanás ou Naás respondeu: só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês. Bem, qual é a proposta? Arrancar o olho direito de cada homem da cidade de Jabes de Gileade. E assim eu vou humilhar todo Israel. Todo o povo vai desanimar, a nação inteira, porque uma cidade eu a feri de morte, eu arranquei o olho dela. Beleza. As autoridades de Jabes de Gileade falaram: muito dura essa condição. Disseram: dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. E se ninguém vier nos socorrer, então nós nos renderemos. Povo de Deus, o povo de Deus que atravessou o mar a pé enxuto, o povo de Deus que viu o exército do Egito boiando, pouco tempo depois não quer nem lutar, vai se render sem lutar. Tem uma coisa errada aqui, hein, gente? Quando os mensageiros que eles enviaram de lá, vou enviar mensageiros, chegaram em Gibeá, que é a cidade de Saul, que estava virando rei, ainda não tinha sido rei mesmo, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo. Relataram o quê? A cidade de Gileade está cercada e o Naás está lá e vai matar todo mundo se eles não se renderem. E eles estão pedindo ajuda. Ao invés de ajudar, o povo ali de Gibeá chorou em alta voz. Tadinho deles, vai perder o olho, porque eu não vou lá de jeito nenhum. Eu vou lutar para os outros, estou dando conta de mim. Naquele momento, quando o povo está chorando ali, mas não vai, Saul chegou. E Saul chegou trazendo o gado do campo, ele trabalhava para o pai dele ainda. O que é com esse povo? Todo mundo aqui da nossa cidade está chorando, por que estão chorando? Então lhe contaram o que... tem ali, gente, se eu sair da frente. Então lhe contaram o que os homens de Jabe tinham dito: a cidade está cercada, vão arrancar o olho e o povo vai se render. Quando Saul ouviu isso, agora presta atenção. Quando Saul ouviu, quem ouviu? Saul. Mas quem está dentro dele? Samuel tinha orado por ele para ser o rei, ele tinha sido tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava dentro de Saul para ser rei. O Espírito de Deus que estava dentro dele apoderou-se, ou seja, manifestou nele, ele ficou furioso. Eu já vi gente cheia do Espírito falando em línguas, já vi gente cheia do Espírito com ondas de amor, já vi gente cheia do Espírito começar a cantar, já vi gente cheia do Espírito começar a rir, mas não me pareceria alguém cheio do Espírito furioso, irado, descontrolado, cheio de raiva.
mas é mesmo uma manifestação do Espírito. Ele ficou furioso. Por quê? Porque é o Espírito de Deus. Então entenda, a atitude daquele povo deixou Deus furioso. Deus estava furioso, furioso com todo aquele povo, furioso com a atitude deles, furioso com a postura deles, furioso com a escolha deles. Deus estava furioso e mostrou isso por aquele homem. Ele ficou furioso, revelando como Deus estava se sentindo. Ele apanhou 2 bois, pegou 2 dos bois dele, boi valia muito. Ele pegou 2 bois dele, não é? E o que ele fez? Tirou a espada dele e acabou violentamente. Sangue espirrou na roupa dele toda. Veja se isso parece alguém cheio do Espírito. Louco, ele ficou maluco. Arrancou a cabeça do boi, picou em pedaços, enfiou uns ferros assim, entregou. Vem cá você, vem cá você. E um louco, ensanguentado, maluco, não é? Pegou, falou assim, vai por todo Israel e avisa para eles que é isso que eu vou fazer com o boi deles. Ou seja, eles não queriam ir ajudar, porque está cada um cuidando da sua vidinha, cada um estava cuidando do seu trabalho, do seu gado, da sua propriedade. Ele tinha outra prioridade. Meu negócio agora é desenvolver minha empresa, é terminar meu curso, fazer meu MBA, abrir minha fintech. Agora eu quero me casar, eu tenho um campo novo, eu estou agora bem na hora da colheita. Não posso ir. Eu não posso ir, eu não posso ir. Jesus falou disso, eu não posso ir, eu estou ocupado, eu comprei uma junta. Não dá para ir. Ele falou assim, olha, isso é o que eu vou fazer com seus negócios particulares, com a sua vida particular. Eu vou despedaçar ela se você não vier ajudar o povo de Deus. E aí o povo levou um maior susto, vamos ver o que acontece, não é? Isso é o que acontecerá com quem não seguir Saul e o profeta Samuel. Então aí, o temor do Senhor caiu sobre o povo. Eu espero que o temor do Senhor caia sobre esse grande povo aqui. Para quê? Todos vieram unânimes. Eu espero que o temor de Deus caia sobre o povo, para todo mundo ver, todos, porque é assim que é. Quando Saul se reuniu, vamos encontrar lá em Bezeque, não tinha ninguém, agora tinha 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. Aquele doidão do Saul reuniu 330.000 homens. E então disseram aos mensageiros de Jabes, que estavam impressionados com a liderança de Saul. Falou o quê? Digam aos homens de Jabes de Gileade, amanhã, na hora mais quente do dia, ou seja, lá pelo meio-dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, Nasa, capeta, amanhã nós nos renderemos a vocês. Mentira, vai nada. E vocês poderão arrancar nosso olho, aliás, fazer o que vocês quiserem conosco. Só que, no dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos, 110 para cada lado. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada, eles estavam tudo cochilando, não cochile, e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. A partir daquele momento, Saul foi confirmado rei. Presta atenção no que eu vou te falar agora. A nossa causa é urgente demais. A missão dada à igreja é a missão de tirar pessoas do inferno. Nós estamos reunidos aqui desde ontem, o que me dá um prazer imenso e me honra imensamente, estou adorando tudo. Mas porque nós estamos aqui felizes e tal, ninguém deu uma ordem dizendo, fecha o cemitério, ninguém vai morrer, porque os crentes estão reunidos. Proibido morrer, gente. Tem gente chorando agora, acabou de gente morrer. Infelizmente, a maioria dos que morrem não subirão, descerão, de onde nunca mais sairão. Mães estão chorando sobre o corpo de filho que teve um acidente de moto, teve uma overdose. Filho está chorando o corpo de pai que teve um infarto. Gente está enterrando pessoas que morreram de câncer, de cardiopatia, e você sabe. O cemitério é guloso, ele não para. O destino eterno das pessoas é definido biblicamente
Não vai haver a inclusão geral, não vai haver a anistia, porque Cristo já pagou pelos nossos pecados. Não existe ninguém que foi para o céu e está lá hoje porque é uma ótima pessoa, só tem pecador lá. E não tem ninguém no inferno que não esteja lá porque não mereceu estar lá, mereceu estar lá. Por quê? Ele não está lá porque ele é um pecador, ele está lá porque ele não aceitou a Cristo, porque ele não recebeu o indulto, o perdão total que Cristo deu. E sabe por que a maioria não desfrutou disso? Porque nem sabia. Converteu um dia, agora há pouco tempo, na minha célula, um jovem, e ele falou assim: eu trabalhei 19 anos na empresa anterior com um crente, ele nunca me falou de Jesus. Eu sabia que ele era crente, ele ia na igreja dele, eu achava que era a religião dele igual a minha era. Ele nunca falou para mim. Eu podia ter morrido nesses 19 anos, Deus teve misericórdia. Ele disse: eu me lembro pelo menos 2 vezes que a minha vida teve por isso, foi Deus que não deixou eu morrer. O inferno não para, o nosso chamado é crucial, é o destino das pessoas, e se isso não mexer conosco, a gente nem é digno de fazer parte disso, porque a humanidade já saiu da gente há muito tempo. A solidariedade, a preocupação. Eu não estou falando com um estranho caído na beira do caminho apenas, também dele. Estou falando do filho da gente, que não está mais na igreja, está aí, né? Está aí no mundão. Eu estou falando do nosso pai, que separou da nossa mãe, e a gente tem raiva dele e não aparece mais. Eu estou falando do meu vizinho. Eu estou falando do meu colega de trabalho, que eu almoço com ele todo dia, nós ficamos falando da política, da empresa, das vendas. Eu estou falando dos meus amigos, do meu cunhado, eu estou falando do meu colega de futebol, do meu colega de tênis. Gente que eu gosto, que eu me relaciono, mas eu não falo dele, de Jesus. Por quê? Por causa da minha atitude. A nossa atitude, ou ela é a nossa melhor amiga, ou a nossa pior inimiga. A nossa atitude pode estar acabando com a gente. E o que essa história fala para mim, dentre tantas coisas, é de uma atitude ridícula do povo de Israel. Qual era a atitude? Eles estavam com medo de morrer. Quando o exército inimigo veio, eles viram a opção: eu vou morrer. E eles deixam de tentar lutar, esquece sua história de vitória, esquece que Deus prometeu estar com eles, esquece que o Senhor é o general dos exércitos, esquecem tudo que já passou, as vitórias imensas de um povo que Deus luta por ele, e eles levantam uma bandeira branca. Eles levantam uma bandeira branca. E o que eles estavam fazendo? Uma escolha. Qual escolha? Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Então ele prefere sobreviver. Quem escolhe sobreviver, definiu, nunca vai vencer. Por quê? Essa atitude de sobrevivência é a maior inimiga da vitória. E se o povo de Israel fez isso, hoje a igreja está fazendo a mesma coisa. A pressão do mundo, a pressão da mídia, a pressão do inferno, a pressão social, a crítica, a oposição à igreja, o medo da perseguição, a atitude de politicamente correto, o incluir, o movimento LGBT, a ameaça da justiça e todas as oposições, mais os nossos medos internos, faz a gente agir da mesma maneira. Tá bom, eu não preciso viver uma vida maravilhosa. Eu não quero é morrer. Isso se espalha na nossa vida. Eu não preciso viver um casamento de lua de mel, e esse casamento, pelo menos a gente não separa. Pastor, 30 anos de casado, casamento não é bom, mas pelo menos a gente não separou. Cara, se Deus prometeu o céu na terra para um casamento, Deus prometeu que casal foi feito para viver no jardim da delícia, foi colocado no Éden. Como eu aceito menos do que ser apaixonado, feliz, mas eu aceito. Ser grandemente usado por Deus, a maioria dos crentes falou assim: isso aí é alguns, eu não, eu nunca serei grandemente usado por Deus. Por quê? Porque eu sou crente, mas eu sou fiel, eu estou há 20 anos na igreja.
20 anos eu estou lá sobrevivendo, mas eu não vivo uma vida frutífera. Eu não sou a videira verdadeira, eu não sou o ramo da videira, como Jesus falou, que está sempre dando fruto. Não, eu estou lá na igreja, mas pastor, eu não larguei. Eu estou sobrevivendo. Eu estou sobrevivendo. Eu sou crente, minha família não é. Ter toda a minha família convertida, vir na igreja, eu já desisti. Então o povo de Jabes de Gileade desistiu. E ele se levanta a bandeira branca e vai fazer um acordo. Aí, o Satanás do lado de lá, que não é bobo nada, ele falou assim, é lógico que eu quero isso. Por quê? Por que o Naás faz isso? Porque ele é inspirado mesmo pelo Satanás, é uma figura do Satanás. Eu vou te dar uma boa notícia e uma péssima notícia. A boa notícia, Satanás não quer te matar. Não preocupe, irmão. Eu acho essa dorzinha aqui, meu Deus, eu vou viajar hoje, se o carro, o diabo não quer te matar, não é bom negócio para ele. Lá no início da igreja, ele matou crente pra caramba, viraram mártires, e foi o período que o evangelho mais cresceu. O sangue que matava ali já regava, nascia 10, matava 10, nascia 1 milhão. Ele falou, para de matar crente, esse negócio é uma praga. Quanto mais crente eu mato, mais valentes eles ficam. E ele desistiu de matar. E sabe o que ele optou por fazer? Levar e induzir. Ele ia matar um lá, e esse um clamou pela vida dele, pelo amor de Deus, não me mata. Eu tenho criança pequena, minha mulher, e eu tenho medo de espada, não me mata não. Ela falou, não me mata. Então nega Jesus, nega o seu Salvador. E aquele crente fraco, mal discipulado, que não era aqui da Montserrat, um crente lá de uma igreja qualquer, né, do concorrente ali da esquina, aquele fraquinho, sabe o que ele fez? Ele ajoelhou e falou assim, então tá bom, tem ninguém olhando não? Tá bom, não me mata não, não quero mais Jesus não. Mas ele continuou na igreja, mas ele não teve postura. Agora ele está lá, mas ele não brilha mais. Ele não adora mais como adorava, ele não serve mais como servia, ele não lê mais a Bíblia, ele agora vai domingo na igreja, mas a vida dele, alguma coisa morreu, ele perdeu, sabe por quê? Porque lá no fundo, ele não está fazendo a vontade, ele não teve coragem de dizer sim para Cristo, e ele negou a Cristo. Deus não quer te matar não. Para ele é muito mais negócio, um monte de crente andando por aí e exibindo uma vidazinha derrotada, acomodada, uma vida fraca. Então, sabe o que o Satanás falou? Tá bom, quer fazer um acordo comigo? Beleza, mas eu tenho uma condição, eu vou arrancar seu olho direito. Todo mundo sabe, já ouviu, o olho direito é o olho da mira. Todo homem era um guerreiro. Como é que ele arranca o olho? Ele usava um escudo aqui, uma lança ou uma espada, era lança e flecha para todo lado, e ele então ficava escondidinho, só o olho, é o olho do ataque. Ao arrancar o olho direito, ele tira o seu ataque. Você passa a ser um crente amputado, e você agora se defende, mas não ataca, sobrevive, mas não vence, mantém, mas não conquista. E muitas igrejas aceitaram esse acordo. E o acordo é, nossa igreja está aí, 60 anos, 70 anos, 80 anos, 100 anos, sobrevivendo. E quando eu entro nesse modo sobrevivência, eu deixei de lado a vitória. O que me dá também ousadia para falar desse texto e aplicar para nós, é porque foi o Espírito Santo que ficou furioso com isso. O Espírito Santo ficou furioso. Ele ficou muito furioso. E ele demonstrou isso. E se não fosse a fúria que Deus demonstrou àquele povo, tinha tido o olho arrancado. O povo de Deus não pode ser um povo sem batalha. Nós não fomos chamados para ficar sentados no banco da igreja. Nós não fomos sentados para ser os leigos. E a gente vê os soldados da fé, todos cheios de cicatriz, fazendo a obra para nós. Nós somos do mesmo exército, nós somos guerreiros,
Nós temos que entrar nessa batalha. Então, note o que eu falei com você. Desde que eu estou aqui, eu já falei com você uma palavra: visão. Deus se move por uma visão. E como Ele faz? Dá para todo mundo? Não, Ele dá para o líder. E esse pastor está incomodado há muito tempo, dizendo: a minha igreja é maravilhosa, ela está explodindo, ela já é uma mega igreja, eu já faço parte dos pastores mais seletos, nossa igreja é admirada, mas eu sinto que tem mais. Nossa igreja pode muito mais. E Deus começou a dar uma visão para ele: e se todo mundo virar soldado e entrar nessa guerra? E se todas as casas deixarem de ser só dormitório e se tornar uma frente avançada da igreja? E se ao invés da gente ficar só cuidando uns dos outros, lambendo as feridas uns dos outros, fazendo amor um para os outros, se nós agora como igreja começássemos a chamar não crentes, fazendo dia do amigo, dia de conexão, evento de colheita, churrasco de amigo, e nós nos aproximássemos do não crente, envolvêssemos com eles, tornássemos amigos e os chamássemos a um lugar de testemunho, de amizade, de comunhão, que eles vão ficar impressionados. Carentes, solitários, com medo, eles vão ficar naquela cela, e com o tempo a palavra vai entrando, eles vão se converter, e você vai começar a se mover, a igreja vai deixar de ser um peso, vai ser simplificada. Talvez não tenha tantos 100 ministérios, vai ter 10, 8, menos cultos, mas todo mundo nas casas, e a gente vivendo o evangelho. Você vai ficar um expert em orar, porque não tem célula que multiplica se o líder não ora, não tem célula que multiplica sem que o líder se prepare, sem que ele telefone, que ele se importe. Ele vai começar a entrar numa dinâmica. Irmãos, eu já falei com você: primeiro, uma visão. Segundo, eu falei que visão sem compaixão vira apenas um sonho. É a compaixão que põe o nosso pé no trabalho, é porque eu me importo. Então eu falei: o amor de Deus você tem que pedir: Senhor, me dá esse amor. Mas além disso, você precisa ter uma atitude. E a atitude é a atitude de vitória. Eu vou conquistar. Porque tudo que existe nas entrelinhas da vida da igreja está dizendo para você: precisa não, é só ficar na igreja. Se você não sair, vier todo domingo, você está, o quê? Na sobrevivência. Eu não quero morrer. Não, nunca morri, tem 30 anos de crente, mas nunca deu um fruto. Não leva pessoas a Cristo, sua família é convertida. Ao contrário, tem parentes seus que estavam aqui que foram embora, e você quer ganhá-los, não sabe como. A nossa atitude faz toda a diferença. E eu falei com você que o Espírito Santo fez ele ficar furioso, e tem um outro caso na Bíblia em que o Espírito Santo fez alguém ficar furioso, e foi Eliseu. Eliseu, profeta, era cheio do Espírito. E quando Eliseu já estava doente, da doença que ele ia morrer, um rei, Jeoás, veio atrás dele dizendo: os sírios estão vindo contra nós, profetiza, me dá vitória. Mas ele não conseguia, ele estava muito doente. Mas o rei insiste. Então Eliseu fala assim: tá bom, então vou te ajudar a última vez. E realmente logo depois Eliseu morreu. E ele falou assim: abre essa janela aqui do meu quarto. E o rei lá no quarto, com ele moribundo, quase morrendo, imagina ele com aparelho, já muito fraco. Ele abriu a janela, ele volta aqui e Eliseu fala para ele: você tem o seu arco e flecha? O rei era um flecheiro. Tem. Então atira uma flecha pela janela. Você lembra da história, está lá em 2 Reis 13. E ele atirou uma flecha pela janela. Quando a flecha passou na janela, aquele profeta que mal conseguia falar foi cheio do Espírito de novo e começou a profetizar. E ele começou a gritar: vitória, 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 né? Vitória, vitória, vitória. E ele começou a dizer: você vencerá os sírios lá em Afec e os destruirá completamente. A Síria agora, a Síria que está lá hoje, a Síria. Naquele dia, pela boca daquele profeta, uma nação foi profetizada que ela desapareceria da história. A geografia do Oriente Médio não contava de ter a Síria. A Síria, que é o maior inimigo de Israel histórico até hoje, que ao longo desse tempo todo matou incontáveis israelenses e judeus. Essa nação ainda existe. Por quê? Porque Eliseu falou que ela ia desaparecer, mas quando o rei voltou entusiasmado para a vitória, não entendeu o que Deus queria dele. Porque quando ele vai despedir para ir para ter essa vitória fatal, Eliseu diz para ele assim: espera um minuto, vai lá na mesma janela e atira no chão. E ele foi, pegou a flecha dele, atirou 1, 2, 3 vezes e parou. E Eliseu começou a chorar e falou: por que você parou?
Eliseu ficou furioso. Eliseu ficou furioso e perguntou para ele: quantas flechas você tem? Ele falou: eu tenho 6. Por que você não atirou todas? E ele falou: nada, porque eu sou um banana mesmo. É porque é assim que eu sou, é porque a minha atitude é assim. Eu não sou guerreiro. Então, o portal da vitória estava aberto para você. Onde o seu pé pisar vai ser seu. Mas você, pela sua atitude, escolheu ter só algumas vitórias. Você terá 3 vitórias, mas a Síria vai continuar. E está aí até hoje. A história da geografia mundial. A morte de milhares de judeus a partir dali. Invasões e invasões e invasões de sírios. Foi definida porque um homem não atirou todas as suas flechas. Porto Alegre está clamando. O Brasil está clamando pela igreja brasileira. Mas sabe o que nós fazemos? Damos um tirinho, um cultinho, uma ofertinha. Eu ajudo ali. Não é, pastor, esse negócio de líder não, eu ajudo, mas liderar não. Banana igual o rei. Nós somos bananas. E sabe o que o diabo está fazendo com a igreja? Arranca o olho. E nós ficamos na defesa, trancadinhos dentro dos nossos bunkers de proteção. Eu sobrevivi. Quando ele diz: vai, faça discípulos de todas as nações, conquiste, transforme. Cristo não veio para ganhar um punhado, ele veio para salvar o mundo inteiro. O sangue dele não foi derramado pelos crentes batistas, foi derramado pelos macumbeiros, pelos drogados, pelos estupradores, foi derramado. Eles precisam saber, eles não entrarão aqui. A nossa célula é um posto avançado, onde os nossos amigos por relacionamento vêm, isso se espalha naquela exponencial do Fibonacci, e um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e de repente sua curva muda. Irmãos, está na nossa mão. Então, eu estou à disposição para compartilhar na prática qualquer detalhe que você quiser. Pode pegar meu telefone e me liga. Qualquer líder de célula: pastor, o que eu faço? Sirvo o lanche, o quê? Ótimo, eu posso ir no detalhe, mas não é isso. Não é uma formulazinha que vai fazer. Porque você pode ter toda a fórmula, você pode ter uma janela aberta, um portal, você pode ter uma estratégia clara, mas você não entra nela. Você não entra, você põe um pezinho, mas você não mergulha de cabeça. O que Deus está falando é: eu só uso aqueles que mergulham de cabeça, aqueles que entram com tudo. E quando eu encontro alguém assim, meu Deus, sai da frente. Se você quer ser poderosamente usado por Deus, primeiro, você tem uma visão. Qual visão? A que está na palavra de Deus, a igreja neotestamentária, a visão da igreja nas casas, no templo e nas casas, que mudou o mundo, virou o mundo de cabeça para baixo. Você tem a visão do seu pastor, que fez uma escola, que pode qualquer um de vocês se matricular, não há restrição de idade, de sexo. Ele confia, ele vai treinar você. Você tem uma supervisão, você tem um material, você tem um conteúdo, você tem tudo. Então você tem uma visão. Deus está dizendo: se você me pedir, eu derramarei amor, porque eu que faço fruto, e será a coisa mais deliciosa para você. Mais deliciosa. E terceiro lugar, você tem que ter uma coisa que Deus exige: você tem que querer. Você tem que querer. E você tem que proteger seu olho de ataque. O diabo já arrancou o olho de muita gente, mas ele pode te dar um olho novo. Deus pode te dar uma visão nova. E quando a gente diz que uma igreja decolou, é porque Deus botou visão de ataque. Olha aqui ao redor, está pronto para ser tomado. Isso aqui é muito pequeno para vocês. Tem que ter sacrifício, tem que ter vida doada. Você vai guardar para você sua vida? Você vai guardar para você? Para depois velhinho, cheio de dinheiro, cheio de pessoas, cheio de tubo, morrer no hospital? Não tendo feito nada, eu prefiro que cortem meu pescoço fora, morrer como um herói. Prefiro ser como um daqueles egípcios que morreu naquela praia, mas que gritavam: Jesus, tudo pelo Cordeiro. Atitude. Nós recebemos esse bastão, o bastão que a igreja passou para nós,
estava suado, era um bastão suado, um bastão com marcas, tinha arranhões e marca de sangue. Atitude. Igreja, sabe, eu sei que parece utópico, mas vamos sonhar um pouquinho. E se todos abrissem sua casa? E se todos estudassem mesmo? Se todos pagassem um preço de jejum? E se todos colocassem lá na sua casa o alvo seu? Irmão, eu sou líder de célula sem parar uma semana há 24 anos. Aí você fala assim, você ganha para isso. Mas eu tenho mais de 1000 pessoas na minha igreja que também são líderes há mais de 20 anos. Pergunta para qualquer um deles, eles vão dizer, é a melhor coisa da minha vida. Porque quando a arca vem para dentro da casa da gente, todo o resto se acerta. Como Deus abençoa a nossa casa. Irmão, uma casa que tem Cristo lá dentro, o mal não entra. A depressão não chega. O vazio, sabe, a pornografia. Que homem, que mulher vai se envolver em porcaria se tem alvos tão grandiosos? Irmão, Deus abençoa uma casa daquela. Ponha Cristo no centro da sua casa. Entrega aquele território, pode ser uma mansão de 1000 metros quadrados, pode ser um apartamentinho de 50 metros quadrados, com um quarto e uma salinha. Deus aceita. Deus aceita. Eu tenho célula que eles passam a bandeja aqui pelo teto, ó. Eles passam por cima aqui, ó. O cara pega assim, porque não dá nem para baixar, não tem espaço para uma bandeja de tanta gente, porque a sala tem poucos metros. E daí? Eu terminei uma vigília de oração e um pai me pegou e falou assim, era 2 da manhã, quase 2, e ele falou comigo, pastor, eu quero que você venha comigo. Eu falei, você está maluco, cara? Eu estou morto, eu vou deitar na cama. Pastor, vem comigo aqui, eu moro aqui pertinho, eu quero que você vá na minha casa. Meu irmão, você está doido, irmão? Essa hora, pastor, confia em mim, vem. Aquele cara me enjoou tanto que eu fui. Eu peguei o carro, realmente era pertinho da igreja, era um morro assim, bem alto, um prédio. E eu falei, e aí? Ele falou assim, vamos subir lá em casa. Eu falei, não, você está brincando. Vamos lá, pastor. E nós subimos, e ele chegou na porta do apartamento dele, eu já ouvi algum barulho, mas não era muito, mas ele abriu, fez assim com a porta. Não foi combinado, ninguém sabia que ele iria. Quando eu entrei naquele apartamento, não era tão grande. Irmão, tinha jovens de 16, 17, 18 anos, ocupando todos de joelho, orando, adorando, jovens. Ele olhou e falou assim, aquele é meu filho, aquele é meu filho. Puxou a porta, eles nem viram que a gente abriu. Ele falou comigo, os 2 eram drogados, estavam na droga. A essa hora, eu ia estar acordado, eu e minha mulher, desesperado, falando, em que morro, em que balada, em que festa eles estão. Agora tinha mais de 30 jovens, os amigos deles. Olha ali, eles ali. Esse pai olhou para mim e falou assim, eu queria que você visse aqui, para você ver o que é a sua visão e aquilo que você começou foi capaz de fazer na minha casa. Irmão, aquele homem me deu um dos maiores presentes da minha vida. Naquele dia eu renovei minha aliança com Deus. Falei, Deus, eu vou morrer, não tem problema cortar minhas mãos, meu pescoço, me picar para eu ver uma coisa dessa, porque essa obra ninguém para mais, ela é santa, é uma obra santa. Irmão, só porque a gente tem uma visão, porque a gente recebe essa compaixão e a gente toma uma atitude. Sobreviver como igreja, dizer que 3.000 já está bom, quando você pode ter 30, 100, 1 milhão, é arrancar o seu olho, é se tornar um aleijado, é limitar seu movimento, ficar presinho dentro de um prédio, quando Deus está falando, vá aos confins da terra. Então deixa Deus restaurar suas pernas, deixa Deus reimplantar o seu olho, ofereça-se e diga, se eu ganhar 1 por ano, discipulá-lo, para ele ganhar 1 e eu mais 1, e eu viver mais 15 anos, eu vou levar 2 bilhões de pessoas a Cristo. 2 bilhões de pessoas a Cristo. E eu acredito nisso. Vamos ficar de pé para a gente terminar, porque já passou 6 minutos do meu horário. E, não é mesmo? E eu tenho um irmão egípcio que eu quero ouvir.
É lógico que você sabe o que eu vou fazer agora, não sabe? Você sabe o que eu vou fazer? Quem sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma cirurgia espiritual. Está amarrado, desconjuro, pela fé. Pela fé, vou até tirar meu óculos. Eu não usava óculos, mas eu tive um descolamento de vítreo, eu não enxergo, agora eu não consigo ler mais. Mas também eu ponho óculos, também não consigo ler, então eu estou lascado. É a idade. Mas eu vou fazer agora uma cirurgia espiritual, porque eu creio que Deus me dá, pela fé, autoridade espiritual para fazer a implantação de olhos novos do seu lado direito. Um olho de guerreiro. Se Deus arrancou o seu olho, você já tem estado na igreja, mas você se acomodou a ser um cristão que não faz discípulo. Isso não está no script de Jesus. Ele espera que a gente faça isso, mas eu não consigo. Eu tenho vergonha, eu não enxergo, eu não vejo assim, eu não acredito igual você. É porque o seu olho foi arrancado. E a igreja não foi feita só para estar dentro, ela foi feita para ir para fora e atacar e conquistar. E Deus quer dar um olhar de guerreiro para você, uma visão de conquista. Então eu quero que você pegue a sua mão direita e põe sobre o seu olho direito. Põe a fé aí. Deixa eu orar por você, você não precisa fazer nada não, a fé é minha. Eu já vi igrejas inteiras serem completamente transformadas. Já vi pastores, parece que nasceram de novo, quando Deus faz o implante. E eu queria que você pedisse agora: Senhor, me dá uma visão nova, me dá uma visão de conquista, me dá uma visão de avanço. Diga para o Senhor: eu quero atirar todas as minhas flechas. Eu não quero ser medroso, tímido, acanhado. Eu quero ousadia, porque Deus não nos deu espírito de covardia, nem de medo, mas de amor, coragem e equilíbrio. Senhor, pela fé, agora sou eu que oro. Senhor, pela fé, como ministro da Tua palavra, o Espírito de Deus está aqui, o mesmo enfurecedor do passado está aqui. Eu quero pedir que a Tua fúria, a fúria do Espírito Santo, ó Deus, a mão forte batendo na mesa e dizendo: basta, basta de esterilidade, basta de ser estéril, basta. Eu não aceito não ter filho. Que o espírito de Abraão venha sobre mim, eu não sossegarei enquanto Sara não engravidar. Oh Deus, dá-nos visão de pai, visão de multidão. Oh Deus, nós não somos Abrão, somos Abraão, pai de multidão. E eu quero pedir, Pai, que abra os nossos olhos. Senhor, abra os nossos olhos, nos dá um olhar de guerreiro, para ver que os campos estão brancos, para ver que as pessoas estão pedindo para serem pregadas, para receberem a palavra, para serem amadas. Senhor, nos dá uma visão como a Tua, nos dá o Teu olhar, que via as multidões e via como pessoas aflitas, desamparadas, enxergava as pessoas como pedintes, enxergava as pessoas todas como filhos. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração de pai. Não basta a gente se tornar filhos, a igreja não foi chamada para preparar uma multidão de filhos, porque filho não cuida. O Senhor quer transformar filhos em pais, porque pais adotam, pais cuidam. Senhor, que nossa casa seja o lugar dos novos receberem paternidade. Senhor, transforma cada líder, cada membro, cada um aqui. Alguém que já tenha mais de um ano de convertido não pode continuar como filho de Deus, tem que se tornar um pai na igreja. Um pai. Deus, eu quero pedir que os olhos se abram para nos enxergar como pais. E quando o Senhor mandar 1000 filhos, 2000 filhos, 3000 filhos, não é a instituição que vai cuidar deles, não é a classe de discipulado, é a minha casa. A minha casa é o berçário, a minha casa é casa de adoção, a minha casa é casa de filhos. Eu sou pai. Senhor, abre os nossos olhos para nos enxergar que nós somos pais.
Nós somos pais. Pode ser um pai lavador de roupa, lavador de carro. Talvez as melhores mães que já passaram na história são as lavadoras de roupa, que não tinha cultura, não sabia um monte de coisa, mas amava e sacrificava. Senhor, que esse espírito de maternidade, de paternidade venha sobre essa igreja. E quando o Senhor mandar os milhares, eles não fiquem só dentro da instituição, dos programas. Programa não cuida de ninguém, programa não faz discípulo. Pai faz, mãe faz. Deus, eu profetizo uma casa de pais, uma casa de mães. E a igreja não pode ser aqui mesmo, tem que ser nas casas, porque é lugar de filho na nossa casa. Lugar de filho é ser adotado. Senhor, eu venho pedir esse olhar, um olhar de pai, de mãe, mas eu venho pedir também um olhar de conquista, que ninguém queira sobreviver. Por favor, Pai, eu quero pedir, Pai, que essa igreja hoje se entregue mesmo, Pai, completamente ao Teu chamado, no nome de Jesus. Amém.